Pessoal, bom dia ainda, né? Eu sou Renata Araújo, sou professora da Unirio, bem aqui pertinho, ali na URCA. Sou professora do curso, né, e no departamento de Informática Aplicada e atuo na área de sistemas de informação. Então, vamos dizer assim, eu represento aqui o ciência da computação, né, ou a computação, o lado computação, ou o lado mais digital dessa discussão, muito embora a gente sempre caminha a passos largos para as humanidades também. Então, bom dia a vocês. A gente vai começar essa mesa de debates. Essa mesa de debates a gente chamou essa mesa de diálogos digitais, certo? E para fazer um bom diálogo, a gente trouxe aqui muitas pessoas. Então, está uma mesa bem recheada, bem florida. E acho que para a gente também é um momento muito especial, porque nessa vida, né, volátil que a gente tem e corrida, é tão difícil a gente sentar assim e poder fazer um verdadeiro debate, um verdadeiro diálogo, né? Então, eu preciso, antes de tudo, agradecer aos membros que estão aqui na banca, que se permitem a esse debate, e a vocês também por estarem aqui nessa manhã para a gente debater juntos. Eu vou apresentar um pouquinho a mesa. Eu tenho aqui ao meu lado, né, o professor Marcelo Fornazin. Ele é professor da Federal Fluminense, mas ele atua também como pesquisador no IBICT e no nosso programa lá na Unirio. A gente tem o professor Fábio Vasconcelos, que é também aqui pesquisador da FGV, professor da UERJ, vai falar sobre jornalismo de dados. O professor Mariano Pimentel, meu colega na Unirio, né, professor da Unirio, pesquisador lá também. O professor Marcos Schneider, que é professor da UF e também pesquisador no IBICT. E a gente tem lá o Josir Gomes, que é computeiro como eu, do IBICT, né, e que esse aqui é o time que a gente trouxe para falar sobre diálogos digitais, tá? Então, vamos começar. Você pode colocar a minha apresentação, por favor? Bom, eu vou começar. Cada um de nós vai falar um pouco sobre os seus trabalhos de pesquisa, obviamente, como que a gente vê essa questão do diálogo, né, e da digitalidade nesse processo. E eu vou falar, então, desse diálogo no que a gente chama de ciberdemocracia, tá? Aí eu que passo, né? Tá bom. Bom, então, antes de tudo, só apresentando um grupo de pesquisas que eu coordeno na Unirio. Alguns que estão aí nessa foto são pessoas que estão nessa mesa. E essa foto é só para mostrar a vocês ou para lembrar a nós todos, né, que por trás de um grupo de pesquisa existem pessoas, né? Então, pesquisa, a gente faz, né, ou se faz com indivíduos, com pessoas, com debate. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês, na verdade, não é só um pensamento meu, mas um pensamento desse grupo que está aí sendo visualizado por vocês. Alguns princípios que a gente tenta explorar, ou alguns valores que a gente tem no nosso grupo, que eu acho que são a tônica que fizeram a gente pensar nessa mesa, primeiro deles é o diálogo, né? A gente acha que a gente teve uma apresentação agora há pouco falando sobre uma série de questões, né, do uso da tecnologia e das interferências ou da interdependência que isso tem na nossa vida diária, né? E a gente acredita que no olhar, se a gente tem um olhar assim bem tranquilo sobre tudo que está acontecendo, a gente vê o que tem mais faltando é diálogo em todas as esferas e principalmente aqui, né, nas nossas esferas de pesquisa. A gente coloca também como um dos valores próprios do nosso grupo a questão da colaboração, né? A colaboração, como nós, como raça humana, né, o coletivo, o viver em coletividade, assim como outras espécies também, é o que faz a gente sobreviver, né, todo esse tempo aqui. E, ao mesmo tempo, se isso é uma força, é também um desafio para nós, né? Então, como é que a gente equilibra essa força e esse desafio no processo de colaborar e de interdependência mútua entre nós, incluindo as nossas atividades de pesquisa, né?
Outro valor que a gente traz também muito forte no grupo é a questão da inovação e da não conformidade, né? Então, nós, como pesquisadores, a gente tem aí um papel social que é o de pensar de forma diferente, de pensar fora da caixa, de pensar não conforme. Muito embora nem sempre a gente consiga. A gente também olha como um grande desafio, e eu acho que aí passa a questão da interdisciplinaridade, é o fato da gente estar vivendo hoje um mundo, como alguns gerentes chamam, né, é um mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Esse é um desafio da nossa sociedade atual, e tem muita gente boa falando sobre como é que a gente enfrenta essa complexidade, como é que a gente tem um olhar para essa sociedade, né, e para essa forma de viver complexa que a gente tem hoje, e como é que a gente desenvolve um pensamento sistêmico, né? Como é que a gente olha todas as questões e os problemas que a gente quer estudar, por exemplo, ou que a gente quer resolver, com um olhar mais amplo e mais sistêmico. E isso tudo está acontecendo porque a gente vive hoje um mundo extremamente aberto, conectado, relacionado, e isso está ficando cada vez mais evidente para a gente. O colega agora há pouco no outro painel falava, olha, a gente está vivendo uma individualidade muito, né, um processo de individualização muito grande, e talvez em algum momento a gente tenha que voltar o nosso olhar, né, ou retornar, né, às nossas visões de interdependência mútua, porque a gente, ok, somos indivíduos, mas a gente depende um dos outros. E esse pensamento sistêmico, essa visão sistêmica é o que vai nos levar a resolver os grandes problemas que hoje a gente vê no mundo, né, e principalmente os problemas que a gente tem no nosso contexto, né, mais próximo, né, no nosso país. Bom, qual é a competência que o nosso grupo, a princípio, traz para tentar, né, vamos dizer assim, contribuir para esse pensamento sistêmico? Então, a gente tem a competência de sistemas de informação ou da computação, né? Então, a figurinha que eu gosto desse livro antigo, de um cara chamado Grady Book, em que ele mostra, muitas vezes a gente fala da tecnologia de uma forma muito abstrata, né, de uma forma muito amorfa. A tecnologia, ela é um artefato fechado, uma caixa preta que está presente, isso é inegável, né, e que eu uso e que eu quero olhar o impacto que isso traz, né, enfim, nas diversas atividades sociais que a gente tem hoje. Então, tudo que a gente quer é apertar um botãozinho e as coisas vão funcionar, e eu quero ver o efeito desse botãozinho. E, no nosso caso, né, a nossa área, vamos dizer assim, a computação, os sistemas de informação, a gente tem o olhar e a competência, né, para entender o que está por trás, né? É aquela complexidade por trás daquele botãozinho. Existe uma complexidade grande também, né, que muitas vezes está embutida naquela tecnologia, e que a forma como aquilo é projetado ou construído, a estrutura dessa tecnologia, ela provoca diferentes comportamentos, tá? Então é aí que a nossa interface, vamos dizer aí, com as humanidades começa a surgir. Então, como eu falei, a gente tende a olhar a tecnologia como uma caixa preta, mas, no fundo, uma vez eu fui numa palestra também, as pessoas falavam, não, porque a tecnologia. E eu falei, gente, calma, a tecnologia é construída por pessoas. Então, no limite, quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando do diálogo de alguém que construiu ou pensou uma aplicação tecnológica com alguém que está fazendo uso dessa aplicação. Então, no limite, nós estamos dialogando novamente entre pessoas, né? Então, para construir essa tecnologia, existe ciência. Para construir essa tecnologia, ou o processo de construir essa tecnologia, é um processo de linguagem, de discurso, de comunicação. Para construir essa tecnologia, se usa muita tecnologia também, né? Então, no limite, a gente está se comunicando. Então, todas as vezes em que, por exemplo, um Facebook coloca para a gente uma timeline, o que está se dizendo ali, em um certo limite, olha, a vida é efêmera, ela passa, né? Então, existe uma linguagem ali, existe uma comunicação, né? E isso depende da estrutura, da funcionalidade que você está colocando naquele objeto. No nosso grupo em particular, a gente está preocupado com um diálogo. Quem viu esses filmes, eu não vou poder contar porque eu não tenho tempo, quem viu, viu, quem não viu, veja. O diálogo que a gente quer tentar melhorar é o diálogo das pessoas com aquilo que parece uma coisa surda, cega, muda, chamada instituição pública, né? Então, como é que eu dialogo com uma instituição pública e
E eu tenho que lembrar, antes de tudo, que dentro das instituições públicas existem pessoas, de novo. Então, como é que eu uso tecnologia para promover essa conversa? E aí a gente chega a esse conceito, né, que a gente chama de ciberdemocracia, que, na verdade, ali eu tenho que mudar aquela figura do lado aqui esquerdo, né, direito, né, porque essa figura está meio estranha, né, mas ok, vamos colocar o extremo, mas eu poderia colocar ali uma universidade, eu poderia colocar ali um hospital, eu poderia colocar qualquer instituição pública com a qual a sociedade precisa interagir, né, precisa conversar, e o que a gente vê são pressões dos dois lados. A gente tem uma sociedade super conectada, super convergente, super informada, né? E do outro lado a gente tem essas instituições públicas que têm grandes desafios de funcionamento interno e de diálogo com o ambiente externo. Então, o que a gente quer estudar no nosso grupo é como é que a gente promove, ou como é que a gente constrói tecnologia que permita, né, que esse ecossistema, como a gente chama, de interações, ele flua de uma forma interessante. E isso passa por várias coisas, talvez vocês sejam usuários de algumas dessas coisas, isso passa por alguns conceitos como governo digital, ou seja, oferta de serviços pelo meio digital, online, ou a democracia digital, que é o, enfim, cidadão em geral, ele poder se manifestar sobre decisões de políticas públicas, né, no governo, passa pela participação eletrônica, né, a todo momento, a toda hora, eu poder me comunicar ou relatar coisas que eu estou vendo ao governo que podem melhorar a vida de todos, passa pelo que a gente chama de governança digital, que é o próprio cidadão poder, com as massas de dados, né, como o colega que agora chegou, o professor Renato estava aqui falando, né, a Data Science, ou a Citizen Data Science, como é que eu pego esse volume de dados e eu mesmo, como cidadão, tendo um pouquinho mais de habilidade de desenvolvimento ou de programação, eu construo serviços que podem ser usados por outros, né? Então, ali tem ali o Serenata de Amor, que foi um projeto, Serenata de Amor, que foi um projeto usando dados abertos sobre os gastos, né, dos deputados, enfim, do Congresso em geral, e que eles mostram, né, para a sociedade como é que esses gastos estão sendo feitos. Então, no limite, a gente pode ver o cidadão como um próprio criador, né, desse diálogo aí por tecnologia. E o ciberativismo, né, que é a conversa via tecnologia, né, entre cidadãos. Então, o que a gente quer construir são esses sistemas. Como é que a gente projeta, como é que a gente especifica, como é que a gente constrói sistemas que vão envolver pessoas, máquinas, softwares, né, processos, para coletar, transmitir, processar informação e que ajude nessa interlocução, né, entre pessoas e pessoas, no limite, mas pessoas que estão nessa relação da coisa pública. A gente começou no nosso trabalho, então, como a gente é de uma área, vamos dizer assim, que está muito associada à tecnologia e à gestão organizacional, a gente começou esse trabalho pensando internamente as organizações, né? Existem pessoas, existem processos, existem formas de entender esses processos e como é que a gente poderia, então, aproximar, né, a tal organização pública do cidadão que está aqui do outro lado, de uma certa maneira, estendendo o funcionamento das organizações ao cidadão que está do lado de fora. Então, como é que eu construo tecnologia que permita que ele interaja com esses processos e interaja com quem está lá dentro da organização? Hoje a gente tem pensado em outras tecnologias para promover esse diálogo. A gente tem pensado, por exemplo, em jogos digitais ou jogos sérios, que ajudem cidadãos, por exemplo, a compreender, esse aqui é um exemplo aqui em cima, que ajudem a compreender processos que acontecem dentro das organizações. Então, por exemplo, esse joguinho aí, que é o Desaparecidos, ele implementa o processo da Polícia Civil do Rio de Janeiro na busca por desaparecidos no Estado, né? Então, como é que eu, cidadão, posso conhecer esse processo, entender como ele funciona e, no limite, interagir melhor com ele, tá? Então, aqui são exemplos do joguinho. A gente entende também, aí o pessoal, né, de dados, de ciência da informação, a gente entende também que a gente pode construir aplicações que vão ajudar a reunir os dados que estão dispersos na web para que o cidadão possa tirar suas conclusões ou mesmo construir suas novas aplicações. Então, o portal Cultura Aberta é um portal que em breve a gente espera colocar aí no ar. Ele tenta extrair informações sobre as OCIPs de cultura do Rio de Janeiro, que são informações bastante escondidas aos nossos olhos, e ele reúne isso num portal em que a gente possa, por exemplo, saber, né, como que as OCIPs estão agindo
discutindo, né, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, sobre os projetos culturais. E, por fim, a gente entende também que esse processo de construir tecnologia também já não está ficando mais uma coisa, vamos dizer assim, centrada, né, no indivíduo que seja altamente técnico, né, e que vai ser o cara que vai dominar a possibilidade de construir essa tecnologia. A gente hoje vê e a gente investe muito na ideia, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, né, das maratonas hackers, né, dos Living Labs, ou seja, esses são os modelos que podem permitir um diálogo cada vez mais amplo sobre a construção de tecnologia. Então, eu reúno muitas pessoas, não necessariamente hackers, né, mas pessoas também de outras áreas, para discutir soluções e construir propostas inovadoras para N problemas. Tá? Então, isso é um diálogo que a gente quer fazer também. Essa foi a maratona que a gente fez na Unirio ano passado, que a gente vai repetir esse ano também, todos convidados, tá? Hackathon Rio 2018, em outubro, depois, antes das eleições, se Deus quiser. E é isso. Então, só para resumir, o nosso grupo a gente quer pensar, né? E aí a gente quer pensar o artefato tecnológico também e as suas implicações sociais desse artefato, principalmente no diálogo cidadão-instituição pública, e como que a gente faz isso de forma interdisciplinar, enfim, com outras áreas que não somente a nossa computação. Tá bom? Vou passar, então, a palavra, estamos falando muito rápido, não sei, ninguém contou o tempo, né? Tá bom? Vou passar, então, a palavra aqui na linha. Marcelo, por favor. Obrigada. Bom, obrigado, Renata. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Eu sou Marcelo Fornazin, como a Renata bem me apresentou, sou professor da Universidade Federal Fluminense, lá no Instituto de Computação, e também atuo na pós-graduação de Informática da Unirio e na pós-graduação de Ciência da Informação do convênio do IBICT com a UFRJ. O que eu vim trazer para vocês hoje é um pouco de um projeto que eu estou trabalhando, que é o Dicionário Carioca de Favelas. Inicialmente fazer um registro. Esse projeto ele é coordenado pela professora Sônia Fleury, que lamentavelmente foi demitida da Escola de Administração aqui da Fundação Getúlio Vargas no início de março. Isso teve uma grande repercussão já, essa situação que foi colocada da demissão dela, uma pessoa que tem mais de 30 anos de trabalho dentro da política social, reforma sanitária, SUS, de movimentos sociais, de pesquisas relevantes nisso, e que continua com uma produção vigorosa, como é o caso do Dicionário de Favelas. Então, fazer esse registro, que a professora foi demitida de forma arbitrária. Mas ela teve uma grande solidariedade que foi mobilizada, acredito que alguns de vocês apoiaram a situação dela, e isso gerou aí possibilidades da gente continuar o dicionário com outras instituições com as quais nós estamos conversando para viabilizar ele em outros espaços, até porque é um projeto coletivo, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o dicionário ele surge de uma questão que é a discussão sobre as favelas aqui no Rio de Janeiro, que no mundo acadêmico é um assunto discutido por várias frentes, né? Várias áreas de pesquisa estão discutindo isso: a economia, a sociologia, a antropologia, a ciência política, a tecnologia também discute a questão da tecnologia nas favelas, e cada um dentro do seu espaço de forma fragmentada. Quando você vai olhar a literatura sobre favelas, né, você vê que tem um conhecimento em várias áreas, mas pouco diálogo entre eles. E aí a professora Sônia procurou essa ideia, reuniu um conjunto de pesquisadores para, por que não criarmos então um dicionário que integre todos esses conhecimentos, que permita o diálogo entre esses conhecimentos que são colocados dentro em torno do tema das favelas do Rio de Janeiro. A gente conversando sobre isso, decidimos não fazer um dicionário convencional, como tem vários dicionários na área de ciências sociais, mas um dicionário que já nasça na internet, dentro da cultura da rede da internet. E para isso estamos criando um dicionário baseado em plataforma Wiki, que eu vou falar um pouquinho dele. Então, as instituições que estão envolvidas são várias instituições, hoje mais de 10. A cada reunião que a gente faz, a cada atividade, vão se agregando mais instituições que estão interessadas, não só instituições acadêmicas, como a gente vê aqui, a UERJ, a UF, a Fiocruz, USP, mas também os movimentos sociais, né, o Raízes, o Grupo Eco, o SEAC, são grupos de movimentos sociais de favela que estão se agregando. O pessoal do Museu da Maré também está participando, a Redes da Maré, várias organizações estão atuando no entorno desse projeto. E aí a gente organizou, né, buscou organizar isso em termos de grupos de trabalho.
que a gente tem grupos de trabalho que estão pensando temas que vão ser escritos para o dicionário, para a construção disso. Então, sociabilidade, cultura, Estado, mercado, memória das favelas, associativismo. E também 2 grupos de apoio, um grupo da área de tecnologia, para pensar os artefatos tecnológicos que vão viabilizar a construção do dicionário, e um grupo pensando na biblioteca, para pensar a memória, os acervos, que tem um material muito rico produzido em torno desse tema, que muitas vezes não está catalogado nem digitalizado. Então, pensando nessas linhas. Para suportar essas ações que congregam um monte de instituições, mais de uma centena de pessoas, né, e vários assuntos, a gente pensou uma visão de sistemas de informação que não é só uma visão tecnológica, mas que tem a tecnologia, as pessoas e as organizações envolvidas, né? Então, as áreas de conhecimento envolvidas nesse projeto são a computação, sistemas de informação, naturalmente, aí, como pensando nos artefatos, mas também a sociologia, a antropologia, psicologia social, ciência política, várias áreas dialogando para pensar como construir o conhecimento em torno desse dicionário. Então, não tem uma primazia da gente fazer um sistema que vai ser implantado em algum lugar, mas o sistema e a sociedade vão se construindo em conjunto. Para isso, a gente usa uma abordagem que a gente chama de sociotécnica. Aqui eu emprestei uma citação do Henrique Kuckerman da FRJ e um desenho do Maurice Escher, que vai falar, né, uma visão de sistema em que o técnico e o social vão se co-construindo, um constrói o outro. A gente não quer construir um sistema para inseri-lo na sociedade, mas a gente acredita que a gente constrói o sistema, a sociedade se constrói e isso vai girando e co-construindo de forma concomitante, como o Henrique Kuckerman coloca. Então, para isso, a gente se baseou na plataforma Wiki, que tem um exemplo aí mais conhecido, a Wikipédia, né, que é a enciclopédia livre, que veio para mudar a dinâmica de produção de conhecimento nas enciclopédias, né. Se a gente pensar antes da Wikipédia, o que a gente tem em enciclopédias e o que a gente tem hoje, ela virou um padrão, né, de conhecimento, embora tenha algumas críticas, ela já é aceitável, o conhecimento que ela produz, tem uma série de estudos, né, tem até congressos científicos em torno desse tema. E além da Wikipédia, ela é um sistema, né, um software, que é o MediWiki, que suporta várias outras iniciativas. Por exemplo, tem o Wikimapas, tem o Wikiviagem, que é sobre turismo, e a gente está se baseando nessa arquitetura de software, né, da Wiki, para estimular a produção coletiva de conhecimento, a colaboração de conhecimento sobre as favelas no Rio de Janeiro. Então, para isso, a gente tem um conjunto de normas, né, pensando do lado tecnológico a plataforma Wiki, mas para essa plataforma estabilizar, temos que pensar normas, regras, valores que vão estar embutidos ali, e também uma estrutura de governança, né, como é que vai ser a organização, os papéis das pessoas na produção desse conhecimento. Isso são coisas que para a gente não estão claras a priori, são coisas que vão ser construídas junto com a plataforma e junto com a organização, à medida que a gente mobiliza pessoas para atuarem dentro disso, né, o que eu digo da construção do técnico e social em conjunto. Então, a gente foi buscar também estudar, né, como é que se mobilizam, por que as pessoas escrevem para a Wikipédia, né, por que as pessoas se interessam, porque a Wikipédia é uma edição voluntária, ninguém é contratado pela Wikipédia para escrever conteúdo para ela, né, e aí fomos ver na literatura, tem uma série de motivações, né, altruísmo, né, colaborar com a sociedade, reciprocidade, né, troca de conhecimento, coletividade, esse é um ponto importante, participar de um grupo, né, participar de um coletivo, autonomia, né, num mundo que hoje a gente é cada vez mais induzido a fazer coisas, a gente tem autonomia para escolher os assuntos que a gente quer escrever, sobre o que a gente quer falar, é um valor importante. Então a gente foi buscar isso e agora estamos tentando avaliar o quanto que isso, dentro do universo aí da discussão das favelas, vai motivar as pessoas a escreverem a respeito. Além disso, tem também uma certa hierarquia. O Wikipédia, por mais que ele seja livre, que teoricamente qualquer pessoa possa escrever dentro dessa plataforma, possa participar, tem uma hierarquia interna ali, que é uma hierarquia própria da Wikipédia. Então, nós, acadêmicos aqui, que estudamos os assuntos, se chegarmos na Wikipédia para tentar escrever algo, nós seremos tratados como qualquer outra pessoa que começou ali dentro. A nossa institucionalidade aqui no mundo externo não é reconhecida dentro da Wikipédia, né? O que motiva as pessoas ali, o que as pessoas vão participar, são reconhecidas a partir da ação delas dentro da plataforma. E isso cria uma certa barreira também de entrada disso. Então, a gente está tentando pensar, em cima dessa hierarquia, como é que a gente faz, por exemplo, para engajar acadêmicos, movimentos sociais, moradores de favela a escreverem de forma que todos possam colaborar e não gere uma competição, que não gere uma hierarquia, uma diferença entre essas pessoas, esses grupos, né? São todos os desafios que a gente está colocando para pensar a construção do dicionário.
Então, basicamente, a gente já percebeu alguns pontos que diferenciam o dicionário da Wikipédia, né? A Wikipédia, por um lado, ela tem um baixo custo de transação, ou seja, para entrar na Wikipédia, ele é muito fácil, né? A gente não tem que pagar, não tem que dar um monte de dados, rapidamente a gente consegue editar. Por outro lado, tem um alto custo de coordenação, né? Como fazer que as pessoas cooperem dentro da Wikipédia e não depredem o conteúdo, por exemplo, não comecem a criticar ali, né? Como a gente vê em várias páginas aí de internet, em redes sociais ou até sites de jornal, que a página de comentários é um espaço de agressões, né? A gente vê na Wikipédia que é um ambiente muito mais colaborativo, apesar de ter problemas, né? Então, a gente foi pensando aqui, né? Quando a gente vai trabalhar as regras de funcionamento, além de configurar essas regras no sistema, é pensar como é que essas regras vão promover engajamento, sem também descambar para agressões e ofensas. A questão dos usuários, né? Como é que a gente define esses usuários, né? Que eles têm todos um papel aqui no nosso mundo externo, mas quando entram no dicionário, a nossa ideia é que eles sejam todos iguais, né? Independente das suas origens no mundo externo, possam colaborar de forma igual. E um outro ponto é o caráter neutro em contraposição a uma ação política, que a gente diz, né? Por exemplo, a Wikipédia baseia muito no valor de neutralidade, uma neutralidade científica das ciências exatas. Quando a gente vai trabalhar com ciências sociais, como é o caso do tema das favelas, que é majoritariamente estudado nas ciências sociais, a gente vai falar de pluralismo, né? Um conhecimento plural, né? Que está sendo dialogado ali dentro. Então, como levar esse valor do plural para dentro do dicionário? Para isso, a gente pensou algumas ideias, né, que nós estamos trabalhando. Por exemplo, uma estratégia emergente. A ideia não é criar uma constituição de regras, mas começar com um conjunto mínimo de regras e pensar que essas regras possam evoluir ao longo do tempo, à medida que a interação acontece, não ter algo que crie um custo de início, de entrada das pessoas, mas um conjunto mínimo de regras que vai evoluir. Ter um comitê editorial que vá prezar ali, né, um grupo ali que é composto por acadêmicos e representantes de movimentos sociais, para dar as linhas de interesse que nós estamos trabalhando no dicionário, os temas, por exemplo, os grupos de trabalho. Pensar um grupo de administradores que vão apoiar, motivar, mobilizar as pessoas a participar da construção desse dicionário. E, por fim, não só pensar o dicionário como uma ferramenta online, mas também ações presenciais, em escolas, em associações de moradores, em universidades, para motivar as pessoas a escreverem e colaborarem, né? O que a gente tem hoje a partir disso, nós já temos o nosso comitê editorial constituído, com 7 representantes de instituições e movimentos sociais. Esse conjunto de regras já está elaborado, e nós já iniciamos um chamamento para a elaboração de verbetes. Hoje temos mais de 130 pessoas engajadas na construção desses verbetes iniciais. Tem mais de 200 verbetes, as pessoas vão escrever mais de um verbete, mas a ideia agora, com essas propostas iniciais, publicar isso na plataforma que a gente está finalizando, para iniciar a colaboração online e a construção disso, e agregar mais pessoas que estejam interessadas em desenvolver a plataforma, né? Então, a nossa ideia aqui, a gente coloca algumas questões do meu campo, né, do sistema de informação desse diálogo, né? Pensando quem seriam esses usuários, né? Não defini-los a priori, mas deixar que isso aconteça à medida que o projeto vai se desenrolando. Qual é essa dinâmica também? Deixar que isso aconteça e pensando esse diálogo, né? A construção do Wiki é a construção desse grupo, e a construção desse grupo vai construir o Wiki, né? Isso não é algo pré-definido, mas que vai ser dado ao longo do percurso do projeto. Então, isso que eu gostaria de apresentar para vocês um pouco de como a gente está pensando esse diálogo entre o técnico e o social a partir do dicionário de favelas. Obrigado. Alô, bom dia, meu nome é Fábio Vasconcelos. Eu me identifico totalmente com a proposta desse congresso, em razão da minha formação, que eu considero multidisciplinar e tenho buscado que ela continue sendo multidisciplinar. A minha graduação foi em jornalismo, meu mestrado em comunicação e o meu doutorado em ciência política. E hoje eu trabalho com dados, análise de dados, enfim. E essa parte de análise de dados é o aprendizado na raça, né? Aprende-se fazendo e tentando, tentativa e erro. Eu trabalhei em redação durante 19 anos, dos quais 17 no Jornal Globo, onde eu saí em agosto do ano passado e vim para o CTS para tocar um projeto Congresso em Números, que faz muito do que a Renata está falando, que é capturar os dados do Congresso, todos os dados do Congresso Nacional, e produzir análise, produzir conhecimento e produzir também painéis para que a população tenha acesso e possa produzir seus cruzamentos também.
Bom, eu vim aqui falar de jornalismo de dados, que é exatamente o resultado dessa formação multidisciplinar. O que aconteceu? Com 14, 15 anos de profissão, eu comecei a verificar que o jornalismo estava dando loopings no seu formato, na sua maneira de produzir conteúdo. E o mundo estava em transformação muito veloz e a gente não estava acompanhando isso. Então eu busquei, da formação da minha pós-graduação e também da formação na raça, aprender um pouco mais sobre como eu poderia utilizar o mundo digital para coletar dados e produzir informação não só mais atraente, mas que fosse interessante, que pudesse engajar a sociedade em temas que eu julgo importantes para a nossa vida política e social. Bom, então em 2014 a gente criou esse grupo, o Núcleo de Jornalismo de Dados do Globo. O jornalismo de dados, ele mobiliza 3 dimensões, a gente pode falar. Ele tem a dimensão científica, porque mobiliza métodos da área social, das ciências sociais e de análise de dados. Ela mobiliza comunicação, ou seja, design e apresentação, argumento, né? E ela mobiliza também jornalismo, né? Buscar histórias que sejam interessantes para a vida das pessoas. Bom, então nós fundamos esse núcleo em 2014 e eu fiquei lá até agosto de 2017, quando eu saí para vir para cá. Esse núcleo a gente criou também um blog para que a gente pudesse dar vazão a alguns trabalhos. A maior parte dos trabalhos era digital, ele só faz sentido no mundo digital, no impresso ele não tinha muita dinâmica que a gente precisava. Então foi criado esse blog onde a gente guardava ali muito material. Então o que a gente buscou fazer? Primeiro, sobe um pouquinho, buscar os temas que estão na agenda da sociedade, mas utilizando evidências, utilizando dados, utilizando tecnologia e análise de dados para compreender os fenômenos, enfim, no momento ou quase no momento em que ele está acontecendo, o que não é muito recomendado em ciência, mas no jornalismo de dados essa é a busca, o anseio nosso. Então, durante a campanha, por exemplo, para prefeito, eu fiz essa busca, pode rolar, para mostrar como é que as bolhas se formavam em torno dos 2 candidatos a prefeito do Rio do segundo turno, que eram o Marcelo Freixo e o Crivella, e fica evidente nos dados das pessoas que interagem com as páginas, só descer, a formação dessas bolhas. Então você tem em torno de 200 mil interações com as páginas dos 2 candidatos, e que a maior parte das interações ocorre entre pessoas que interagem com a própria página, né? A área cinza ali são os que interagem com as 2 páginas. Você tinha em torno de 3 mil pessoas que são identificadas pelo Facebook, pelo ID, que interagem com as 2 páginas, mas a maior parte das vezes essa interação era de conflito, não de compreender as propostas, etc. Então, a rede social, nesse sentido, no momento eleitoral, ele é um lugar de batalha em todos os sentidos, como a gente está vendo hoje em dia. Pode descer um pouco mais, então a gente fez também todo o segundo turno, como é que estava esse nível de engajamento, obviamente em razão da campanha mais digital do Marcelo Freixo, ele tinha um nível de engajamento muito alto. No entanto, isso era interessante, porque a gente também escrevia coisas, basicamente, esse núcleo eram 2 pessoas, na verdade, tá? Eu e um colega. Essas 2 pessoas saíram de lá, hoje eles estão mais focados em fact-checking do que em jornalismo de dados. E o que a gente escrevia também para o jornal era análises, tentando comparar o que o mundo digital estava dizendo, o que as pesquisas de opinião pública, o método tradicional de coleta de dados, estava dizendo que o Crivella ia ganhar. Porque no mundo digital a impressão era que o Freixo estava muito bem, andando muito bem, e na verdade não era nada disso. Então são mundos completamente distintos na sua forma de decisão eleitoral. Pode ser para outra página. Nós fizemos trabalhos também, esse trabalho foi na campanha nacional de 2014. Aí eu coletei, infelizmente, não de forma automática, hein, Renato, mas manual, né? Todas as coligações dos 15 mil candidatos a prefeito do país, e eu abri partido por partido e conectei os partidos que apoiavam determinado prefeito. Então, o lead em jornalismo é o que é a manchete dessa história toda. Se a gente clicar ali em PMDB, por favor, o maior número de conexões em municípios, isso foi pós-impeachment, tá? Do PMDB era com o PT. Então, o que vocês estão vendo em Brasília não corresponde necessariamente ao que estava acontecendo nos municípios. O partido que assumiu a presidência no lugar da ex-presidente, na verdade, estava muito mais conectado nas prefeituras, 600 e poucas prefeituras, era o maior nível de conexão
de apoio eleitoral do PMDB, candidatos do prefeito do PMDB tinham apoios do PT. Então a gente construiu esse design, né, para permitir que as pessoas possam explorar os dados. Então, se você rolar um pouco mais, aí tem análise mais estáticas, enfim. Então, o jornal de dados ele procura buscar essas informações que estão em dados, estão guardados, mas precisam ser trabalhados e transformados para uma narrativa que as pessoas, o cidadão comum, possam entender, possam compreender essas dinâmicas com outros tipos de abordagens. Essa matéria, se fosse feita no método tradicional, seriam quilos e quilos e quilos de páginas escritas, né, o que distancia demais do leitor comum. Né? Não o eleitor, o leitor comum, a sociedade, a comunicação é por imagem, né? A gente primeiro imagina para depois a gente ler. Quando a gente lê, a gente também imagina. Então as imagens estão na nossa forma de compreender o mundo. E aí tinha vários recortes que eu fiz mais para poder entender essas conexões. Podemos ir para outro? Esse foi um trabalho também feito na unha, literalmente. Aí é o seguinte, todos os deputados deputados e senadores foram eleitos em 2014, fizemos toda a história política deles. Hoje, onde eles começaram politicamente? Começou com um vereador em 1980. Então a gente fez toda a vida pregressa dele, construiu essa narrativa digital. Se você clicar em pode fazer filtros ali, por favor. Só o Senado. Então ele apresenta só o Senado. Eu posso fazer recortes por mais embaixo aí. Esse é o quê? Responde a... Eu não estou lendo daqui. Tem político, o azul tem parente e não tem parente. Então o eleitor podia fazer recortes, por exemplo, mais embaixo. Aqui. Tem processo na justiça ou não, mas você pode clicar aí você faz um recorte por religião. Sei lá, isso é religião? Período histórico. Aí religião. Enfim, toda a dinâmica para as pessoas poderem entender quem é o Congresso, qual é a história do Congresso que está lá, do ponto de vista político, a sua história, como ele começa. Então, se tem deputado lá, se não faço Bonifácio Andrade, é o deputado mais antigo da história do Congresso Nacional, hoje, presente, tá? Enfim, para quem quiser explorar depois, está lá, na página, ainda está no ar esse trabalho do Globo. E a gente também colocou o dado disponível para download, porque enfim, uma base dessa, eu acho que ela tem um valor, apesar de... E foi bem interessante esse trabalho, porque alguns... leitores mais engajados no Paraná, Sul, Nordeste, mandavam mensagem para dizer, olha, esse deputado vocês erraram, eles começaram não como deputado, mas como vereador no ano tal, a gente ajustava, então teve um trabalho de cooperação bem interessante. Podemos ir para outro? Esse aí só para mostrar também que a gente não ficar, a gente também fazia análise de textuais, de discursos, né? Aí eu usei um software, Iramutec, free também, para quem quiser, ele opera junto com o R. E eu posso fazer análise de discurso, encontrar os clusters, ele faz vários tipos de análise. Aí eu publiquei só esse também, porque não dá para avançar demais no jornal, senão as pessoas também não vão entender exatamente o que você está querendo dizer ali. E aí é só uma imagem, mas esse recorte, por exemplo, eu comparei um ano do Temer, os discursos do Temer, com um ano da Dilma, primeiro ano da Dilma. E aí verifiquei o seguinte, que o Temer falava mais de Brasília, e vocês vão entender como é que politicamente faz sentido. Falava mais de Brasília, enquanto o Dilma falava mais distribuído em várias cidades do país. Né? O Temer tinha uma relação muito próxima com o Congresso, dependia do Congresso, como os fatos depois demonstraram, e, portanto, não podia sair de Brasília. Então, seus discursos estavam centrados em 3 áreas, basicamente, desenvolvimento e crescimento, as questões econômicas aqui mais à esquerda embaixo, e em cima, as relações institucionais com o Congresso Nacional. Podemos? Esse foi um trabalho que a gente começou, teve o debate na área de emprego, ali a gente analisa exatamente esse ano de 2014 para 2015, ou seja, quando ela já vinha descendente, né, desde 2010, mas em 2014 e 2015, de fato, inverte para uma corte de empregos, né, 1.500.000 postos foram cortados. Então a gente analisou exatamente 1.500.000 onde, então a gente fez isso. Só rolar. A gente gerou esse mapa interativo que você pode consultar em cada cidade, como é o comportamento ali 14, 15, se gerou ou não gerou. Né? Então você pode abrir para o seu município. E aí depois a gente faz as análises também. Então aí eu puxei o estado do Rio, enfim, que tinha um número muito grande de desemprego. E a gente vai fazendo várias análises para poder ajudar as pessoas a entenderem a história do desemprego no Brasil entre 14 e 15, onde ocorre aquela inversão. Também de educação, aí é só mais um exemplo, os dados do Enem,
pela primeira vez quando eu analisei o dado do Enem, nem foi esse dado, foi um ano anterior, eu notava que as pessoas falavam de desempenho, a imprensa, né, falava de desempenho e ranking das escolas. Mas o melhor dado não era esse. O aluno, quando faz Enem, porque eu não fiz Enem, ele responde um questionário socioeconômico. Então você tem duas bases, né, o questionário socioeconômico dos milhões de alunos que fazem e o desempenho das notas. Então eu conectei as duas bases e aí você consegue gerar alguns comportamentos como esse, por exemplo, a distribuição das notas, escolas públicas à esquerda com menor nota, as privadas à direita, né, para você pegar as médias, distribuição das médias, depois você coloca público e privado juntos, você tem essa diferença no Brasil que é abissal, a diferença dentro dos estados de notas, enfim, uma série de dados que a gente, a relação renda e desempenho escolar também, usando o gráfico de dispersão, enfim. Todas que eu tinha que usar, em 2014 a gente publicou pela primeira vez na história do Jornal Globo, no jornal impresso, um gráfico de dispersão desse. E aí foi uma vitória, assim, porque consegui publicar um gráfico desse no jornal, e aí é óbvio que estava cheio de legenda, né? Cheio de entenda isso e aquilo, isso. Mas aí a gente conseguiu posteriormente publicar mais uma ou duas vezes. Então eu falei assim, há ganhos também cognitivos dentro da própria redação, porque precisa vencer a barreira cognitiva para saber que o jornalista não trabalha com isso. Então, precisa entender o valor disso como do ponto de vista analítico e para compreender os fenômenos. Aí renda e desempenho escolar, enfim, das escolas. E aí, por fim, para não perder o hábito, eu criei um blog ano passado, final do ano passado, para continuar a fazer algumas publicações, enfim, no meu período de folga, que não existe, mas são fins de semana. Então eu vou lá e produzo algumas análises, algumas coisas, alguns dados que eu consigo capturar, para poder manter o hábito de fazer essa relação entre procurar mobilizar a metodologia de ciência de dados, tecnologia e comunicação, ou seja, levar algum tipo de conhecimento, algum tipo de abordagem diferente dos temas que estão na agenda pública. Aquele último post foi ontem, por acaso, que é exatamente a janela de oportunidades dos partidos, dos deputados que puderam trocar de partido sem que fossem punidos, porque os deputados não podem trocar de partido, desde que possam fazer isso durante a janela partidária, que eles mesmos criaram com a emenda condicional. Foi de uma emenda condicional para criar um gap para que eles possam trocar de partidos. Então eu fui lá, capturei o dado, na mão também, porque o modelo do Congresso não é muito interessante, para mostrar que você já tinha um terço dos deputados eleitos em 2014 já trocaram de partidos, que é uma discussão para, por exemplo, crise de representação política, tem tudo a ver com isso. Então, assim, outras formas de você abordar jornalismo. É isso, tá? Eu acho que falei rápido aqui, ou no tempo, mas para quem quiser depois entender um pouco mais de jornalismo de dados, no próprio blog eu boto alguns tutoriais, livros, etc., porque eu dou aula na UERJ de jornalismo, e lá, obviamente, eu tenho que falar de jornalismo de dados. Então, eu tenho que ajudar vários TCCs sobre jornalismo de dados, embora eu não esteja fazendo jornalismo mais, né, mas continuo. Obrigado. Eu sou Pimentel. Alô? Tá dando para escutar? Não. Ah, não liguei. Alô? Foi? Eu sou Pimentel, eu sou professor da Unirio também, como colega da Renata, do Marcelo Fornazin. Aqui eu agradeço pelo convite. Foi uma oportunidade maravilhosa para refletir sobre a minha carreira como pesquisador, o que eu estou fazendo aqui nesse momento e o que eu quero para a minha vida como pesquisador, como eu quero contribuir com essa sociedade. Eu não sou da área de comunicação, como pode parecer o título, nem da linguística. Também não sou da área da educação. A minha base é o que está ali embaixo, são as tecnologias. Eu fui formado pela computação. Mas esse título e essa ilustração é para provocar e explicitar o meu entendimento que não se faz mais sistemas de informação se você não conseguir dialogar e entender as humanidades. Eu quero falar do meu lugar de fala. Eu sou professor de sistemas de informação. Então, por exemplo, aquele livro ali ganhou o prêmio Jabuti. Ele é um livro-texto da área de uma disciplina chamada Sistemas para Colaboração. E eu venho publicando algumas pesquisas que eu tenho feito lá com o meu grupo
sobre esses meios de conversação da internet, como a gente pensa, ou como a gente se apropria, ou como a gente repensa esses meios para adaptá-los à educação. E por falar em diálogo em educação, como é que anda na sua instituição? Essa é uma figura da década de 70, e eu, percorrendo os corredores da minha universidade, eu não vejo muita diferença do que está aí, né? E se você contrapor com o diálogo que você vê na cibercultura, é um pouco estarrecedor. É como a gente vive dialogando, trocando texto, conversando. E, voltando no slide, a escola nos obriga a voltar a ficar quietinho para tentar escutar, dar uma atenção para o professor ficar falando 2 horas. Eventualmente você pode fazer uma pergunta, mas não faça muito porque senão atrapalha. Conversar com o aluno, nem pensar. É um desrespeito ao professor. Então é uma desincronia entre as nossas práticas de aprendizado contemporâneo e as práticas na educação formal. E eu entendo também que a cibercultura estão emergindo novos sistemas aí que estão provocando novos fenômenos, e novos fenômenos nos provocam a pensar novos sistemas. E o fenômeno que para mim salta aos olhos é que no Brasil, em apenas uma década, nós saímos de praticamente 0 cursos à distância e passamos 0 pessoas estudando nessa modalidade. Em uma década, tínhamos mais de 20% dos estudantes graduandos brasileiros nessa modalidade. É muita gente. É um fenômeno que está saltando assim absurdamente. E eu reconheço como sendo um fenômeno decorrente dessa outra forma de aprender, né, de se comunicar, de estudar, de acessar a informação. E se a gente der uma olhada de como é que está acontecendo essa educação nesse contexto online, eu preciso diferenciar 2 conceitos aqui. Um é a apropriação que esse professor já faz da sua prática tradicional de ensino. Quando vai para a educação à distância, ele replica essa prática. Então ele coloca lá os PDFs para os alunos estudarem, um conjunto de questões no fórum para eles poderem estudar o conteúdo e responder as questões, e aplica a prova e acabou. Então a gente continua sem o diálogo na educação à distância, apesar dela ter sido potencializada pelas novas práticas da cibercultura. E aí, a minha aposta não é nesse modelo de educação à distância tradicional, mas sim nesse fenômeno da cibercultura que a gente vai chamar aí de educação online, que é baseada na aprendizagem colaborativa, na autoria, em outros princípios. E eu, em particular, investigo o uso do bate-papo na educação por acreditar que seja o mais desafiador para mim. O bate-papo é onde o diálogo, a troca de texto, né, se faz de maneira mais intensa e também talvez menos bem compreendida pelos professores. Então, alguns professores enxergam os problemas que existem no bate-papo como a sensação de ser uma metralhadora de mensagens. Então, quem já fez uma dinâmica com os alunos em sala de bate-papo? Com 5 alunos já é um desespero. Imagina com 30, esquece, não comporta. Então, assim, com 5 alunos já dá a sensação de ser um excesso de pessoas ali dentro. É difícil acompanhar aquela conversa porque ela não é linear, né, diferentemente de um texto feito para isso, né? É difícil de saber quem que falou tal mensagem, tem que ficar descobrindo nas metas informações sobre aquele... A gente não sabe com quem que ele está falando, então é confusa a conversação. Depois que acaba a conversação, como é que eu trabalho com aquele registro, com aquele log, né? Como é que eu avalio, por exemplo, a participação dos alunos, ou como é que eu replanejo a minha aula para a próxima sessão de bate-papo. É difícil lidar com esses logs. E eu acho que um dos problemas mais graves é a falta de cultura. Nós, professores, nunca tivemos aulas em salas de bate-papo. E aí, o que a gente faz com bate-papo? Então, se a gente não tem a cultura em nosso repertório, a gente provavelmente não coloca isso em ação nas nossas práticas pedagógicas. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Bom, eu estou falando dos problemas porque é o que me mobiliza a tentar resolver.
Mas, face a esses problemas, eu sugiro que vocês não desistam do bate-papo, porque tem muita potência ali dentro. Eu mostrei para vocês, eu estou vindo com viés da cibercultura, mas eu poderia ter vindo por vários outros vieses aí, sobre dialogia e autonomia, a conversação, a interatividade do Marco Silva e também do Alex Primo, enfim. Tem vários autores de diferentes ciências mostrando para a gente a importância, o interesse, o quanto é novo você estar na tela de um computador e o texto se construir e você construir com aquele texto. Então é realmente uma coisa inédita e me interessa muito. E onde é que eu quero chegar nessa história, já que tem muito problema com bate-papo na educação? Então, obviamente, como autor também, eu quero escrever um livro sobre isso para poder mostrar para os professores ou para contar para eles as minhas experiências e como é que é a minha visão sobre esse assunto. Mas eu também acho que a gente precisa repensar os sistemas, e aí que entra a minha pesquisa como um pesquisador em sistemas de informação. Então eu sonho aí chegar numa rede social, tagarelas, ou não importa bem o nome ou a tela, mas onde eu possa, eu, professor, ir lá agendar uma sessão de bate-papo com a minha turma e realizar uma dinâmica e depois acompanhar bem a dinâmica, poder avaliar a participação, poder ser útil, aquela conversa se tornar mais palatável para as minhas práticas docentes. Então, me apoiar no planejamento, na mediação e também na avaliação. O que eu já fiz aí eu fiz um pequeno mapa sobre algumas pesquisas que o nosso grupo tem realizado. E eu não vou apresentar as pesquisas, eu só quero ilustrá-las, né? Então, o nosso grupo desenvolve sistemas de bate-papo, tentando organizar a conversa, tentando fornecer técnicas para o professor conseguir organizar um pouco melhor aquela conversa. A gente busca também desenvolver sistemas de bate-papo específicos para uma determinada dinâmica. Então, se o professor quer realizar uma entrevista com um especialista sobre aquele assunto da aula e colocar os alunos para fazer as perguntas para esse entrevistado, é uma dinâmica completamente diferente de um debate livre, né, em que todo mundo pode falar sobre qualquer coisa. Então, os sistemas também deveriam ser completamente diferentes, porque são necessidades diferentes, a organização da conversa é outra. E o que a gente encontra por aí no Moodle, ou mesmo, por exemplo, eu uso muito Facebook, mas é aquela tela tradicional de bate-papo da década de 90, que não ajuda muito a conversa. É claro que o WhatsApp, hoje em dia, por exemplo, já permite você citar, o que eu acho que já foi um avanço. Mas eu acho que a gente precisa repensar muito esses sistemas. E a outra área que a gente trabalha no nosso grupo, a gente trabalha com a análise da conversação e tentando estabelecer métricas para conseguir caracterizar essa conversa, caracterizar a participação e visualizar. O que aconteceu depois de 1 hora de sessão de bate-papo, depois de 300, 500 mensagens de bate-papo, o que foi conversado? Quem que foram os principais produtores, protagonistas desse diálogo? Quais foram os assuntos que mais bombaram? Então, é difícil entender a conversa e eu tenho desejo de visualizar essas coisas. E o nosso grupo vem fazendo pesquisa nisso. Então, eu encerro explicando que a minha pesquisa, que já dura... Eu fiz meu primeiro curso à distância em 2000. Eu fiquei muito impactado quando eu entrei numa sala de aula virtual. Não era nesse modelo de educação à distância que a minha instituição promove. Era uma educação online, de fato. Nós tínhamos fóruns, não era um questionário, eram ambientes de discussão intensa, interessante, todo mundo se engajava muito. E o que me cativou a manter aquele curso foram os bate-papos, porque a emoção faz parte da educação, né? Não é só o racional. Ali que eu conhecia os meus colegas, ali que eu me emocionava com eles, ficava ansioso, ficava com raiva, mas enfim, é ali que acontecia o meu engajamento na disciplina. Então, a partir dessa experiência de 2000 para cá, eu venho com a certeza de que uma educação só se faz com diálogo genuíno em sala de aula, não do professor para os alunos, mas de todos no coletivo.
Então essa é a minha utopia, é por isso que justifica essa minha pesquisa. Obrigado. Olá, estão me ouvindo bem? Obrigado, Renata, Marcelo, pelo convite. O projeto sobre o qual eu vou falar aqui junto com o meu colega Josir, de alguma maneira foi inspirado pela Renata. Quando, alguns anos atrás, né, você nos procurou lá no... Mas sim, você foi musa do projeto. Você nos procurou no IBIT, nos apresentando um pessoal da França de ciência política que tinha vindo ao Brasil, pensando em fazer algum trabalho comum. O Ricardo Pimenta estava presente nessa reunião. Em torno... A gente não sabia bem o que fazer, mas a gente tinha ideias gerais que aproximavam discussões políticas em torno da democracia e como usar tecnologia para desenvolver algum tipo de serviço, de pesquisa que pudesse ser útil para a produção de conhecimento e pudesse ser útil para a sociedade no sentido de fortalecer a democracia. Se eu não me engano, era algo em linhas gerais desse jeito. Bom, essa é uma das coisas. Do outro lado, eu sou professor de jornalismo da UF também, há alguns anos. Eu dava uma disciplina chamada Seminários de Poder e Política, além de ética jornalística, e, enfim. E nessa disciplina tinha uma hora que eu dava uma rápida pincelada na história das teorias políticas, com ênfase na tradição marxista, com ênfase no pensamento de Marx, de Gramsci e outros. E eu tinha uma aula que eu dava sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é um texto jornalístico do Marx, para explicar um golpe de Estado que ocorreu na França, onde ele conseguiu, digamos assim, é considerado um texto que explicou o que ninguém conseguia explicar. Como é que uma figura como Luiz Bonaparte, que era uma espécie de gangster, um sujeito desqualificado, que não tinha respeito de ninguém, mas tinha apenas o sobrenome do Napoleão, que ele era sobrinho, chegou ao poder na França por cima dos Bourbon e dos Orleans e de toda a burguesia financeira e industrial e comercial e por cima dos movimentos socialistas. Como é que aquele sujeito se ergueu? E aí ele vai usar a sua teoria da luta de classes numa versão menos abstrata e geral e fazendo uma análise muito fina de conjuntura. E aí eu aprendi, quando eu li isso há muitos anos atrás, que a luta de classes não é só entre a burguesia e o proletariado, ou os senhores e os escravos, é entre as diversas frações da burguesia, entre as diversas frações do proletariado. Ela não é só vertical, ela é horizontal, diagonal, imóvel. Isso, bom, eu estava dando essa aula para os jovens com um pilô no quadro negro, aí eu botava assim os pilô, quadro negro não, na branca, o pilô azul, o pilô vermelho. Aí eu tentava fazer nuances das frações de classe. Aí eu falava, por exemplo, o PSDB é um resultado de uma aliança entre esses setores daqui de cima com esses aqui de baixo e esses do meio. Não, no PSDB não tinha ninguém de baixo não, me enganei. Esses de cima com aqueles internacionais, esses do PT tem esses outros setores aqui de cima, esses do meio, esses de baixo. Os de cima estão em todo lado, mas não é exatamente a mesma conformação. E eu sempre pensei, eu queria fazer isso com uma riqueza de cores, com várias cores e movimento. Eu falei, um dia eu vou fazer isso. Bom, juntando essas duas coisas, a ideia da Renata com essa aula que eu dava, que eu queria um dia digitalizá-la, eu tive um dia esse insight que resultou num projeto sobre o qual o Josir vai falar um pouquinho mais, porque exatamente as nossas formações complementares é que estão permitindo que isso aconteça. Eu sou um cara que veio da comunicação, graduação, mestrado, doutorado, e pós-doutorado eu fiz em estudos culturais, eu passei pela área dos estudos culturais, e há 6 anos eu estou na ciência da informação, estudando e trabalhando no IBIT. O Josir, que eu vou passar, para quem eu vou passar a palavra rápida, ele vem, né, da informática, e agora está fazendo doutorado comigo em ciência da informação e teve interesse nesse projeto. Qual é o projeto? O que Marx colocou lá, o que todo mundo sabe, hoje isso é banal, é de conhecimento comum, ninguém vai discutir muito isso, mas na época era uma formulação ousada, que por detrás do debate político e das ações políticas parlamentares e por trás do jornalismo e tudo mais, você tinha interesses econômicos ali.
né? Os políticos eram porta-vozes mais ou menos conscientes de interesses de classes ou frações de classes, ponto. E os jornais também. E os debates parlamentares também. Então, independente de posicionamento ideológico em relação a isso, o que eu coloco para os alunos é um método. Para você fazer um bom jornalismo político, você tem que desfulanizar, quer dizer, por detrás dos estereótipos, não sei quem é corrupto, todo mundo é corrupto, ok, tem o corrupto, tem o... As pessoas têm suas personalidades e as suas histórias, mas elas têm ligações com o latifúndio, ou com o mercado financeiro, ou com o comércio exterior, ou com o comércio local. Isso acaba que é decisivo na grande política, para além, evidentemente, das pequenas políticas que acontecem sempre. Você tem que entender um pouco da história econômica, um pouco de teoria econômica, um pouco da história econômica do país, um pouco da história dos políticos, para você poder ver por trás das aparências dos discursos, porque todo mundo fala em nome do povo, né? A maior conversa fiada que tem é falar em nome de todos, quando os interesses sempre são particulares e conflitantes. Então, como criar um produto, um software, uma plataforma visual de acesso livre que permita que se façam análises dessas relações entre economia, política e mídias, entendendo aqui tanto as velhas mídias, entre aspas, imprensa, rádio, TV, quanto as novas, as redes digitais e tudo mais, e tentar estabelecer essas conexões com base em dados que já são de acesso público. A FGV, com aquele programa da transparência, fez um trabalho excelente nesse sentido, a partir de dados do TSE, uma série de iniciativas jornalísticas, desde o manchetômetro até o seu trabalho que eu não conhecia, mas é muito interessante, pegando a outra ponta, fazendo análise das repercussões midiáticas, os sites do Congresso, que ainda são relativamente transparentes, espero que continuem, disponibilizam para quem tem interesse as atuações parlamentares, quem votou a favor ou contra o quê, que leis, projetos de leis, emendas e tal foram promovidas. Só que, ou seja, há várias iniciativas que pegam nesses três polos, mas eu não conhecia nenhuma que cruzasse essas três coisas. E de uma maneira amigável. Então a ideia que eu vou passar a palavra para o Josir, era construir esse site, desenvolver uma metodologia para que, com essa base de dados e com as ferramentas e com a fundamentação teórica que a gente apresentasse ali, não só pesquisadores, né, nossos orientandos de graduação, mestrado e doutorado de jornalismo e de ciência da informação pudessem desenvolver pesquisas e publicar artigos, como os usuários, o público poderia usar isso também para produzir as suas próprias análises sobre os mais variados temas. Uma moça estava estudando no mestrado a mulher no Congresso, não a mulher enquanto congressista, mas o tema, e também a mulher enquanto congressista, mas o que era votado a favor ou contra a emancipação feminina, por quem, onde, quando e tal. Ela fez todo um estudo teórico sobre o que seria emancipação feminina e o que a ONU diz, o que a Simone de Beauvoir e não sei o quê, e também um levantamento pesado de dados de votações ao longo de tantos anos para produzir análises muito claras e muito rigorosas e precisas, que permitem identificar tendências. Outro pode fazer sobre ecologia, o próprio Josir está pensando na bancada evangélica do Rio de Janeiro, enfim. Então, é sobre isso que eu vou passar a palavra a ele. É um projeto que eu idealizei, já tem uma equipe no IBICT, e o Marcelo Fornazin também faz parte. A gente tem interlocutores dentro e fora do Brasil, que a gente quer que participem mais, mas é um projeto jovem, né, no início de seu desenvolvimento, e agora o Josir vai explicar melhor na prática do que se trata. Isso daqui pode ser outro? Não, ele vai, você pode botar o site? Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Bom, então, como o Marco falou, esse projeto ainda a gente está bem no início, e uma das primeiras atividades que a gente planejou foi mapear, né? Fazer um mapeamento do que as pessoas estavam produzindo dentro dessa temática, dentro dessa ótica, dessa mesma ótica que a gente estava trabalhando, né? Então o site está aí. Você pode subir só um pouquinho para a gente ver o menu? Não, pro outro lado. Aí, isso aí, tá vendo? Então o nome do projeto é Farm,
né, que é um acrônimo de financiamento de campanhas políticas, atuação política, repercussão midiática, né, e informacional. Então, a gente, inicialmente, a gente buscou, né, esse primeiro trabalho que a gente fez foi de buscar iniciativas semelhantes às nossas, né? Então, você desce um pouquinho só para ir até o do... Tá vendo? A gente tem quem controla a mídia no Brasil, ou seja, que já é um estudo. E interessante é que a gente visualizou pesquisadores no Brasil, pessoal que não é da pesquisa, que é a sociedade civil, tem muita gente, muitas iniciativas lá fora também, na França, nos Estados Unidos, e a gente então tentou compilar e tentou colocar no site todas essas iniciativas. A gente procurou, dentro desse mapeamento, a gente se preocupou em 4 parâmetros principais, né? A primeira é a questão da análise crítica. O cara está colocando ali uma informação, ele está fazendo um gráfico bonitinho, mas está fazendo alguma análise crítica sobre aquilo ali? Ele está fazendo alguma análise que traga algum conhecimento novo para a sociedade, ou simplesmente ele está jogando ali os dados que já tem no TSE, né? Uma outra questão foi a questão da usabilidade. Uma pessoa que não seja um doutor em matemática, entendeu? Ele vai conseguir analisar aqueles dados de forma clara. Então, que é uma coisa que a gente preza muito dentro da ciência da informação, que é a competência em informação, né? Então, a gente procurar trazer essa usabilidade, que é uma coisa muito importante, muito cara para a gente, né? E por último, a questão da preocupação com os dados abertos e com a ciência aberta, né? Que também é um foco de quem estuda a ciência da informação. Que muitas vezes a gente tem sites bem interessantes que a gente pode mudar. Você pode ir no financiamento de campanha, isso. Tá vendo? Então, se você descer um pouquinho, a gente tem o site da própria FGV, que é um exemplo que a gente botou no nosso último artigo que a gente escreveu para o Enancib, que é o Câmara Transparente. O que acontece? A visualização de dados desse site do DAP da FGV é fantástico. É excelente, você consegue rapidamente visualizar, por exemplo, qual é, por exemplo, a JBS. Ela financiou a maioria a grande maioria dos partidos, né? Só que se você abre pelo site do DAP da FGV, você vê que especificamente um partido, que foi o Partido Progressista, dito progressista, recebeu mais de 80% de tudo que a JBS financiou, né? Então, e você faz essa análise com bastante facilidade, sem precisar abrir Excel, visualmente você consegue fazer isso. Em contrapartida, esse resultado, essa base de dados que eles usam para acessar, para gerar esses gráficos bonitos, está fechada. A gente não consegue ter acesso ao resultado, ao trabalho que eles fizeram. Então, um outro pesquisador, se ele precisar usar aqueles dados, ele não tem acesso. Então, tem os pontos positivos e tem outros pontos negativos. Um outro caso, se você for ver, por exemplo, isso na atuação política, tem um caso agora recente, que é do Ruralômetro, que é fantástico, que foi feito por jornalistas, não foi feito por pesquisadores, que eles fizeram cruzamento de quem está acusado de trabalho escravo, quem é latifundiário e quais deles são políticos ou são financiados por um desses dois casos. Então, e como eles votam, né? E obviamente eles votam a favor do agronegócio. Então é bem interessante. E por último, a gente vê a repercussão midiática. Na repercussão midiática a gente vê exatamente as análises não só da grande mídia, como também das redes sociais e da blogosfera, né? Então, que é bem interessante, um trabalho que é bem interessante, que a gente acompanha, que também é parceiro nosso lá no IBICT, que é o Fábio Malini, que ele faz um trabalho excelente de rede, né? de montar aqueles gráficos de rede. Esse aí, por exemplo, ó, de robôs, redes sociais e política. Se você pode clicar aí para a gente abrir o... Ah, não, ele abriu... Ah, esse não é esse, não, é o outro. Bom,
Enfim, o do Fábio Malini é fantástico, porque ele mostra aquelas redes de polarização entre direita e esquerda, e essa análise é bem interessante. Por fim, o que a gente queria, que a gente está trazendo efetivamente para a nossa pesquisa é ver como que as pessoas estão trabalhando e como que será interessante para a gente divulgar a nossa pesquisa, que efetivamente a gente está criando uma grande base de dados que junta o financiamento de campanha, o resultado das campanhas, as atuações parlamentares e a repercussão midiática. Especificamente o meu trabalho é com mineração de dados, então a gente está nesse primeiro momento, né, esse é um trabalho aí que vai ser de 4 anos, nesse primeiro momento a gente está coletando os dados, montando essa grande base de dados, para depois minerar e tentar encontrar informações novas, dados que não são, que a gente chama não triviais. E a gente conta, é fundamental que venham, por exemplo, outros mestrandos, outros doutorandos, que venham também a utilizar essa base de dados, porque essa base de dados não vai ser para uma pesquisa, vai ser uma base de dados que vai estar aberta para que outros pesquisadores possam utilizá-la. Esse é o objetivo principal. Além de mestrandos e doutorandos, sempre que a gente está falando sobre esse projeto, a ideia é buscar parcerias também interinstitucionais e, enfim, com o pessoal da informática, com o pessoal da ciência política, com o pessoal do jornalismo também, que porventura venham a ter interesse nisso, né? Por enquanto, como eu disse, essa ideia surgiu de um papo nosso com a Renata e um pessoal da Universidade de Avignon. Só que a gente já não conversava há muito tempo. Eu acho que você está vendo agora, né? Então fica aqui o convite público para a gente retomar os nossos papos e também para os interessados entrarem em contato conosco. O meu e-mail é esse meu nome aqui. Eu não preparei, perdão, não tive esse cuidado, @ibict.br, mas o Josias não concluiu. Só queria concluir. Sua conclusão está ótima. Então tá bom, gente. Obrigado. Valeu. Nenhuma nem duas? Não? O pessoal tem que ir embora. Tá bom, gente, estou encantada com essa mesa. A gente já chegou, já passamos do horário, mas eu não vi ninguém sair assim, então é sinal de que vocês também se encantaram com o debate. E aqui o Cláudio já me fez assim, mas eu vou permitir pelo menos uma ou duas, porque a gente falar de diálogo e não deixar ninguém falar fica chato, né? Então, se ninguém tiver com muita fome, eu vou permitir uma ou duas aí para a gente debater um pouquinho. Agradeço você se apresentar, né? Enfim, ser um pouquinho assim, de onde vem. Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou de Brasília, sou jornalista e também gostei bastante, achei muito interessante, foi o que eu mais gostei até o momento, até porque tinha mais relação com o meu trabalho. Não é uma pergunta, é só uma observação. Eu acho que a academia continua com preconceito contra o que é privado, contra as empresas privadas. Você vê o colega ali que é da universidade daqui não conhecia o trabalho do colega do Globo, aquele portal de dados, né, que está aqui no ar, que é um trabalho excelente, fantástico, que foi utilizado várias e várias vezes. Eu fiquei espantada. Vários de vocês não conhecem o laboratório, não sei se não conhecem, mas não foi citado nenhuma vez, o laboratório hacker da Câmara, que é uma experiência fantástica. O E-Democracia, que é da Câmara e do Senado, que são excelentes iniciativas. Eu fiquei um pouco espantada. E eu acho que valeria a pena. A Câmara está trabalhando com dados abertos. Não é minha área, eu não entendo nada disso. Mas você já tem todas essas possibilidades no laboratório hacker, no E-Democracia, de interagir durante sessões, consulta, audiências públicas, uma série de coisas assim, que é o que vocês estão tentando fazer e que de repente eles estão fazendo também. O OGP, que é Parlamento Aberto, que é o Governo Aberto, que é da AGU, que eu também não posso falar em nome deles, e não falo em nome de governo, não falo em nome de ninguém, mas que também já tem um trabalho já super desenvolvido de governo aberto, parlamento aberto. Está sendo feito guia do parlamento aberto, a Assembleia de Minas com o Senado e tal, o Interleges, que esse sim é onde eu trabalho.
tem várias iniciativas nesse sentido. E eu acho que continua o velho problema de um não dialogar com o outro. Era só uma observação. Muito obrigada. Quando eu comecei aqui a nossa mesa, eu falei assim, um dos nossos grandes desafios é o diálogo. Sem dúvida, ele continua sendo e ainda será por um tempo. Várias das iniciativas que você fala, a gente conhece, né? A gente também não tem muito tempo, né, de falar todas. E eu acho que esse espaço aqui é também um espaço importante para esses encontros, né? Então, muitas vezes é difícil a gente também ter conhecimento de tudo o que acontece. Então, um espaço como esse que o Congresso está trazendo, de humanidades digitais, que é eminentemente interdisciplinar e quebra um pouco essa falta de conhecimento, esse encastelamento acadêmico nosso, eu acho fundamental. Então, acho que, de uma certa maneira, todo mundo que está na mesa e todo mundo que está aqui presente está apostando nesse diálogo, né? Inclusive com as instituições, que nem sempre é fácil, né? Vamos dizer, mas sem dúvida ele é importante, tem muita coisa acontecendo, a gente não consegue dominar tudo, mas acho que esse é o momento justamente para a gente se encontrar e trocar essa informação. Pelo menos estou respondendo pela mesa, mas eu só queria fazer um breve comentário. Eu concordo que tem que haver esse diálogo, mas eu não, por exemplo, me vejo nem nenhum de nós como um espírito fechado da academia em relação a seja o que for. Pelo contrário, o que acontece é que em 5 minutos não dá para falar tudo e também não se conhece tudo, porque tudo é muito. Mas a gente tentou apresentar, né, e inclusive algumas das iniciativas que você citou, a gente conhece sim, são estudadas, a gente mergulha nisso, né? Só para esclarecer que eu acho que todos temos o espírito bastante aberto para esse diálogo. mais uma para a gente almoçar, então. Eu não estou coordenando, aí eu não... bom, vamos lá. Oi, gente, eu sou a Daniela, eu sou da Câmara dos Deputados. Oba! Eu ia realmente falar isso. Eu sou da diretoria geral, trabalho na coordenação de acessibilidade, e eu ia realmente falar com vocês que nós estamos super abertos, a gente tem todas essas iniciativas, tive um prazer imenso de ver a colega mencionada. Tem o E-Democracia, nós temos o Laboratório Hack, e é tudo conduzido por projetos internos pelos servidores da Câmara dos Deputados. A gente não tem nenhuma ligação política em relação a isso, que isso fique bastante claro, entendeu? Inclusive os dados das composições, das eleições, essa questão de mudança de partido, tudo isso a gente tem lá, está no nosso portal. Olha. E a gente está aberto. Poucos de vocês sabem, nós temos uma universidade lá dentro, que é o CEFOR. E o CEFOR promove jornadas de pesquisa e extensões anuais, entendeu? No qual todo mundo está convidado a participar. E é muito legal. Eu acho que a gente tem que aumentar essa interface, tá? Eu já estou lá há 20 anos, então não estou falando da boca para fora, tá? Eu acho que a sociedade, a academia, todos nós temos que estreitar ainda mais os nossos laços. Só isso. Vou deixar meu cartão com vocês também depois, tá bom? Não, na verdade, Aí eu estou fazendo um doutorado em Ciência da Informação na UNB. Então, Tá. olha... Hã? Terezinha, sim, a Terezinha foi minha chefe. Então, a Terezinha, trabalhava ela no Centro foi... de Documentação e Informação e agora está lá no CEFOR. Então, a Terezinha, ela era nossa parceira, ela faz nossa parte... parceira de vocês. Ela fez parte, inclusive, da banca de mestrado desse trabalho da Carla, que ele mencionou. Então estamos todo mundo trabalhando junto. A gente está totalmente Perfeito. alinhado com a Câmara, inclusive a Câmara faz o site da Câmara, em termos de usabilidade, ele está um dos melhores que a gente já viu. Ele tem informação demais, a gente sabe disso. mas ele é muito bom se você for comparar com outras iniciativas, entendeu? Tá, Vamos. então A gente tá por dentro. Que bom, estamos todos no mesmo... Começamos Obrigado. o diálogo. Tinha mais uma para fechar, pode ser lá no final, e aí a gente encerra mesmo, porque detém a tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Isabela, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, sou professora do programa de pós-graduação em comunicação e também da graduação. E eu vivi uma experiência recente que me fascinou muito, Mariano, que foi participar de um curso aqui do ITS Rio, né, um curso online em que o professor aparecia em videoconferência em tempo real e nós tínhamos o chat também em tempo real.
Sendo que era esse caos, mas era um caos extremamente fascinante e produtivo, porque diferente da sala de aula, onde eu tenho que levantar a mãozinha, esperar a minha vez, eu posso até dar um relato, mas isso não vai ficar registrado. Ali, a gente tinha os colegas dizendo, tem aquele livro assim, tá, e colocava o link. E aquele blog, e o site, e era tudo ao mesmo tempo rolando, e aquele engajamento, assim, fértil, rico, né, entusiasmado. Então, veja, para mim, qual é o grande impasse hoje, especialmente para quem está na graduação, com os muito jovens? Como é que a gente vai conciliar o pensamento do MEC, extremamente compartimentado, engessado, com horas-aulas que começam às 2h e terminam às 5h30. E essa velocidade de processamento de dados, de informação e de rastros digitais, que no formato tradicional de educação a gente não tem como viabilizar. Então, assim, queria ouvir você especialmente por conta das suas pesquisas, mas os demais colegas que se interessarem em contribuir, porque, para mim, como professora, esse é o grande dilema hoje, né? E não só como professora, mas também, de certa forma, como estudante, pesquisadora, aprendiz, mas especialmente em relação aos muito jovens, não é? Como se tornar, se manter cativante, atraente e relevante, né, diante dessa mudança significativa na forma de receber informações e processar informações. Obrigada. Isso não foi uma pergunta, né? Foi só uma constatação. É impossível conciliar essas coisas. Essa prática pedagógica que a gente tem, ela não é compatível com a cultura que a gente vive. Isso foi uma cultura, foi uma prática pedagógica instalada há mais de século atrás e é totalmente incompatível. Assim, eu vou te falar do esforço que eu fiz ao longo da minha carreira como docente, no curso à distância da minha instituição. Eu entro lá já com tudo preparado. Então, um professor conteudista preparou os conteúdos para que eu supervisionasse. Eu não sei nem direito qual era o meu papel ali dentro. Era professor coordenador. Então, e depois tinham os tutores que ficavam perto de mim, que a gente chamava de tutores à distância, que me apoiavam, e depois tinha os tutores presenciais que ficavam lá no polo. Então, é uma cadeia completamente diferente da prática que eu estava acostumado, inclusive didática. Eu já tinha abolido a prova das minhas práticas pedagógicas há algum tempo, e na educação à distância eu sou obrigado a dar prova. Isso me obriga a fazer questões praticamente conteudistas. Então há toda uma indução do MEC, do governo, para que a gente se mantenha nesse modelo de educação muito tradicional. Então eu não tenho a menor... Assim, eu fui subvertendo até o ponto que eu fiquei ilegal, porque eu aboli a prova. E aí eu me tornei uma pessoa ilegal no contexto da educação à distância. Mas eu não estou querendo dizer que a gente deva ficar ilegal. Mas eu não sei te responder como compatibilizar essas coisas. A dissintonia é muito grande. Acho que fechou. Eu agradeço aí quem resistiu até o finalzinho.